Quero saudar a todos aí na paz do Senhor, chegando aí com mais uma meditação, um vídeo, para nós meditar. Esse vídeo eu quero falar sobre mas para aqueles que estão no meu canal, que ainda tem algumas dúvidas acerca da palavra de Deus, vai ser assim: e se for tudo que a Bíblia diz verdade mesmo? Nós cremos, é claro, já vivemos a vida assim. Mas para você que ainda resta alguma dúvida, alguma questão, que você não consegue se entregar, fica a pergunta: e se for mesmo tudo verdade, qual será o seu destino? Qual será o teu final, a tua eternidade, qual será, se tudo for verdade? Vivemos uma época do relativismo, onde as coisas são tudo relativas, onde cada um parece ter a sua própria verdade. As pessoas passam pelas promessas de Deus, pelos avisos sobre a eternidade, pela mensagem da cruz, como quem passa por um feed de rede social, ignorando e duvidando, ou deixando para pensar depois. Mas existe uma pergunta que todo ser humano, em algum momento da vida, terá que responder no secreto do seu coração. Secreto do seu coração. Uma pergunta que tira o sono dos céticos e que sustenta a fé dos mártires. Se tudo isso for verdade, e se a Bíblia não for apenas um livro antigo, mas a própria palavra de Deus, e se isso for verdade, e se o céu e o inferno forem reais, e se Jesus realmente ressuscitou e estiver voltando, se tudo isso for verdade, o apóstolo Paulo lidou com essa dúvida de forma cirúrgica em 1 Coríntios capítulo 15. Ele basicamente diz: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé de vocês também é inútil. Somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas logo em seguida ele afirma com autoridade: mas de fato Cristo ressuscitou. Nesta noite eu convido a você olhar para 3 realidades fundamentais, a fazer de si mesmo a pergunta: e se for verdade? Essa que é a questão, né? Se for verdade que Deus existe e se importa, se for verdade que Deus existe e Ele se importa com você, se importa com a tua vida, né? Muitas vezes o ser humano vive como se Deus fosse um conceito abstrato ou uma força distante. A cultura nos diz para sermos os capitães da nossa própria alma. No princípio Deus criou os céus e a terra. A implicação, se Deus existe e nos criou a nós, não somos um acidente cósmico, nós temos um propósito. O confronto: se Ele é o Criador, Ele também é o dono. Se for verdade que Ele nos criou, nós somos responsáveis diante dEle pela forma como vivemos. Você tem vivido como o dono da sua própria vida e reconhecendo o Criador? E se for verdade que o pecado tem um preço, se for verdade que tem um preço para o pecado que o homem comete, se isso for verdade, porque está nas Escrituras, né? A sociedade moderna tenta mudar o nome do pecado, chamamos de deslize, estilo de vida, erro de percurso ou fraqueza humana. Mas a Bíblia é muito clara sobre o diagnóstico da humanidade. Porque o salário do pecado é a morte. Implicação: o pecado não é apenas quebrar regras, é uma rebelião contra um Deus santo, e a consequência disso é a separação eterna. O confronto: nós gostamos há muito tempo nós gastamos muito tempo tentando nos justificar, dizendo: eu sou uma boa pessoa, não mato, não roubo. Mas e se a santidade de Deus for tão alta que até os nossos melhores pensamentos precisam de perdão? Se a Bíblia estiver certa sobre o pecado, ninguém consegue se salvar sozinho. Então daí algumas coisas que eu preparei esse esboço, por isso estou fazendo leitura. E se for verdade que Jesus é o único caminho,
Essa é uma afirmação mais exclusiva e audaciosa da história. Jesus não disse que era um dos caminhos ou uma boa opção entre tantas religiões. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A implicação, se isso for verdade, a neutralidade em relação a Jesus é impossível. Ou ele é quem disse ser o Filho de Deus, o Salvador, ou ele foi o maior mentiroso da história. Não há meio termo. O confronto: se Jesus morreu na cruz para pagar uma dívida que era sua, e se ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, ignorar esse sacrifício é o maior erro que alguém pode cometer. Porque, na verdade, o homem não é condenado pelo pecado que comete, mas pelo perdão que recusa. Não é o pecado que ele comete. Se fosse ser condenado pelo pecado, ninguém se salvaria. Nós não seremos condenados pelo pecado. Nós seremos, aqueles que são os condenados serão condenados por não aceitarem o perdão de Deus. Não se aceitarem o perdão de Deus. O contraste das escolhas. Para entendermos o peso dessa pergunta, precisamos olhar para as duas alternativas que temos diante de nós. Se você rejeitar a Cristo, se você rejeitar a Cristo e for mentira, se você rejeitar a Cristo e for verdade, se você rejeitar a Cristo e for mentira, você viveu uma vida baseada nos seus próprios termos. No fim, todos viram pó e nada importou. Se for verdade, se você rejeitar a Cristo e for verdade, se você rejeitar uma vida com Deus e for verdade, você perdeu a sua alma, o reino dos céus passará a eternidade separado de Deus. Então, existe aqui os dois lados da moeda, o contraste, se confrontando. Outro confronto: se você aceitar a Cristo e for mentira, você viveu uma vida com os valores nobres, amou o próximo, teve esperança e paz, mesmo que no fim tudo acabe em pó. Não me perdeu nada. Agora, se você aceitar a Cristo e for verdade, você ganhou tudo. Você tem os pecados perdoados, uma vida com propósito na terra e a eternidade de glória garantida com o Pai. Oh, glória a Deus! Conclusão e apelo. Meus irmãos e amigos, a fé cristã não é um tiro no escuro. Ela é baseada em fatos históricos, em profecias cumpridas e em vidas transformadas ao longo de 2 milênios. A pergunta, e se for verdade? Não deve gerar apenas medo, mas sim um senso de urgência e maravilhamento. E se for verdade que Deus te ama tanto que entregou o seu único filho por você, João 3,16, e se for verdade que ele está de braços abertos esperando você, maravilha, né? Se tudo isso for verdade, nós sabemos pelo Espírito e pela palavra que é a mais pura verdade. Você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Não brinque, né? Você não pode sair desse vídeo da mesma forma que entrou. Não brinque com a sua eternidade. Não deixe para amanhã a decisão que pode mudar seu destino. Se é verdade, você deve se curvar seu coração e se arrepender, entregar a sua vida a Jesus e viver a realidade mais linda que o ser humano pode experimentar, ser chamado de filho de Deus. Eu fiz esse esboço porque hoje eu conversando com uma pessoa, né, e ela falando que ela não tinha religião, que ela é uma pessoa boa, né, uma pessoa que trabalha na saúde, e ela tinha os seus pacientes como a sua religião, e ela tinha toda essa coisa que ela era boa. E eu perguntei para ela, mas e a eternidade? E a eternidade como fica? Você acredita que você termina na morte ou você acha que existe ainda algo após a morte? Ela disse, eu acredito que existe algo após a morte. Após a morte. E eu disse para ele, se for verdade que nós precisamos viver uma vida dentro dos padrões de Deus para poder alcançar a eternidade? E se for verdade isso? E se for verdade que nós temos que obedecer às Escrituras, temos que obedecer à Bíblia
para poder viver uma vida de acordo com, para poder termos o direito da eternidade. Depois, na descida, ela quando olhou para mim, disse assim: nunca um pastor tinha me falado isso. Eu disse para ela: eu não estou aqui para te converter, nem para te obrigar a nada, mas te fazer raciocinar. O Evangelho tem que fazer as pessoas pensar. O Evangelho tem que levar as pessoas ao raciocínio, a se atualizar, a pensar: será que eu estou será que a minha vida está segura? Será que a minha salvação está segura? E não é só as pessoas do mundo, não. Os crentes também precisam raciocinar muito sobre isso. Eu estou preparando e vou fazer um vídeo também sobre o temor, o princípio da sabedoria. O temor, que é o que o crente precisa ter temor. O crente precisa, antes de praticar qualquer um ato, eu não vou adiantar aqui, medir consequências daquilo que está fazendo. Medir consequências, né? Porque tem coisas que na boca é doce como mel, mas no estômago é amargo como fel. O resultado daquilo é amargo, né? O sabor de saborear na hora é bom, mas depois vem o resultado amargo. Então nós temos que prestar bem atenção nessas coisas. E se for mesmo tudo verdade, é isso que nós temos que pensar. Nós acreditamos que é a pura verdade, mas precisamos deixar essa pergunta no ar. E se for mesmo verdade, onde você passará a eternidade? Deus abençoe, em nome de Jesus.